gravação. Pronto. Então, boa noite a todos. Agora que a gente começou a gravar, vou repetir. Meu nome é Ricardo Machado e eu ministro essa aula de prevenção de sinistros, né, do curso técnico aqui de Segurança do Trabalho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. E esse nome, né, de prevenção e combate a sinistros, ele chama, é um tema mais aberto, né, chama para outros sinistros, como, por exemplo, um furacão, uma enchente, um deslizamento, né, mas o currículo da disciplina é prevenção de incêndio, tá, prevenção e combate, o projeto dos sistemas preventivos contra incêndio, e é isso que a gente vai focar, tá. Por isso que, de início, eu chamei vocês para a disciplina de prevenção de incêndio, né, e a gente está mudando já o nome dessa disciplina, no próximo está reformulando o currículo, né? Então a gente está incluindo algumas coisas mais modernas aí no currículo e mudar esse nome também para prevenção e combate a incêndio, tá? Principalmente os princípios de incêndio, tá? Vou iniciar aqui com uma apresentação mostrando a disciplina, tá? Como é que vai ser a nossa disciplina, como é que a gente vai trabalhar aqui esses temas. Então, deixa eu abrir aqui um PowerPoint, só um momento. Aí, acho que chegou aí para vocês. Bem. Tá. Cá estou eu aqui e a apresentação. Então, o nome é esse, Prevenção e Combate a Sinistro. Meu nome é Ricardo Luiz Machado. E, claro, o nosso sinistro aqui, no foco dessa disciplina, é o incêndio, tá? O incêndio e também o pânico gerado por um incêndio, né? Então, a gente vai abordar três facetas aí do incêndio. Os fundamentos do fogo, né? A teoria do fogo. Não gosto de chamar de teoria, porque parece que não é aplicada, né? Mas são os fundamentos. Também a prevenção de incêndio, vamos aprender a brigada de incêndio, também conhecer a profissão do bombeiro profissional civil. Também vamos estudar normas aí, a legislação, né, a NR 23, lá das nossas Sagradas Escrituras, as normas regulamentadoras, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, principalmente aquelas dos sistemas preventivos, né, de incêndio, e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte. E aí vamos aprender o que é um projeto de sistemas preventivos, como funciona esse trâmite aí de aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros, né, aqui do Rio Grande do Norte. E, infelizmente, a gente não vai poder fazer essas práticas aqui de extintores, de inspeção nos extintores, a prática de incêndio mesmo, né, prática de hidrante que a gente fazia regularmente, né. É possível, né, a gente está entrando num acordo aí nos campi, né, de depois, quando passar e quando for possível o retorno presencial, a gente fazer cursos FIC, cursos mais curtos, assim, para ter essas práticas, tá? E aí, a pessoa está pedindo para entrar aqui, João Paulo, bem-vindo aí, João Paulo. E aí a gente pode fazer essas práticas num momento, mesmo depois de vocês se formarem, vocês podem estar voltando aí para fazer um curso de formação inicial e continuada, nesse caso um curso continuado, né, formação continuada, sobre brigada de incêndio. A gente oferta esse curso, né, pelo IF, para poder fazer aí as práticas, né. Quem chegou agora, que ainda não viu as mensagens, não dá para ver as mensagens antigas do chat, eu estou botando no chat o formulário de presença, tá? E aqui a gente está apresentando a disciplina, né, meu nome é Ricardo, e estão aqui esses três blocos, não vai ser necessariamente nessa ordem, né, mas nós vamos iniciar com a teoria do fogo, a prevenção de incêndio, né, e depois a gente vai estudar os sistemas preventivos, primeiro de extintores, depois de hidrantes, vamos aprender a calcular a tubulação aí dos hidrantes, a reserva de incêndio, perda de carga, né, para especificar as bombas de incêndio, e vamos aprender aí a instruir esse processo aí, que é o do projeto, né, de aprovação de um projeto no Corpo de Bombeiros. Eu já passei para vocês aí no grupo do WhatsApp, não sei se todo mundo já conseguiu entrar, quem não entrou ainda, peça para os colegas da turma ali o link para entrar no nosso grupo de WhatsApp da disciplina, tá?
Aí ali no grupo a gente passa o código da disciplina aqui, já posso até passar para vocês agora, vou botar aqui no chat também, só um momento, o código da nossa sala de aula, né? Vou botar aqui no chat. Só a nossa sala de aula virtual aqui do Google Sala de Aula, tá? Então, nessa sala de aula, a gente vai ter as atividades aqui do curso, né? E você pode entrar diretamente pelo SWAP, nessa tela aí é o SWAP no computador, né? Se for pelo celular, você entra no SWAP, não com o aplicativo, né? O aplicativo do SWAP não funciona muito bem, mas você entra aí num navegador de internet, bota lá swap.ifrn.edu.br, e aí você vai botar a sua matrícula e a sua senha, vai entrar no SWAP como um navegador, né? E aí você clica ali no G, esse atalho dos produtos do Google, e aí vai aparecer as turmas que você já faz parte, e você pode clicar ali no sinal de mais, e entrar na nossa turma com esse código, com o código da turma, ou clique diretamente aí nesse atalho que eu botei aí no chat, né, para entrar lá, tá? A gente já está ali com quantos alunos? Deixa eu olhar aqui só um momento. A gente já está aqui com 13 pessoas, tá? Álvaro, Carlos, Dandara, Érica, Esther, várias pessoas aqui já conseguiram entrar. Vou dar permissão agora para o Ari, chegou. Boa noite, Ari, Stephanie. Vou colocar o link aqui novamente o link da chamada, tá? Quem entra não consegue ver o chat passado, né? Então tá aí no chat o link da nossa chamada, tá? Quem chegou agora, que não me conhece, vou me apresentar novamente. Meu nome é Ricardo Machado. Eu trabalho na área de segurança desde 1990, tá? E trabalhei como estagiário, depois assumi como técnico de segurança do trabalho em 1994. Tá? Antes disso, estava fazendo faculdade e tal, aí passei num concurso de técnico de segurança do trabalho, mas antes eu já tinha feito estágio, né, de segurança do trabalho, e já trabalhei em várias empresas aí, várias instituições de ensino, trabalhei no SESI, trabalhei também como professor do SENAC por 9 anos, trabalhei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também fui professor da Faculdade Estácio de Sá, no curso de Engenharia de Segurança, e agora estou com dedicação exclusiva aqui como professor do IF, tá? Eu sou do campus Macau, por isso vocês não me vê todo dia aí no campus central, né? E aí tem uma cooperação técnica para ministrar essas disciplinas aqui no campus central. Essa disciplina de incêndio, tá? Então vamos lá, né? Deixa eu continuar apresentando a disciplina aqui, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pronto, como é que vai ser a nossa nota, né? Nossa média aqui, a nossa presença, né? Então, essa aula ao vivo, vocês assinando a presença aí, vocês já vão ganhar as duas presenças, né? Hoje a gente vai ter 2 horas aula, e nas sextas-feiras mais 2, tá? E sempre essas aulas da semana aqui, a gente vai fazer um reforço das aulas gravadas, que estão lá no Google Sala de Aula, e tirada de dúvidas, né? E essa conversa mais aqui ao vivo, vamos reforçar, revisar o conteúdo da semana, tá? São 5 semanas que a gente vai ter, concentrar essa disciplina em 5 semanas. Tá? E cada atividade lá no Google Sala de Aula vale 2 aulas também, tá? 2 horas aula. Então, faça lá, mesmo que você tire 0, mas faça. Se tirar 0, faça de novo, tá? Vai valer sempre a nota mais alta. Só tem uma atividade por semana que a gente chama de teste, que essa você só pode fazer uma vez, tá? Então, faça as outras primeiro para treinar, né? E aí, faça esse teste, tá? A média é sempre N-1, tá? A média da semana. Tira a nota mais baixa da média. Mas faça porque ela vai valer, ela vale, pode falar, Danara, ela vale frequência, tá? Também. Pode falar, Danara. Professor, eu não sei se foi só comigo, mas eu fui fazer o primeiro teste da primeira semana, lá o primeiro, e aí no caso eu tirei 7 de 10. Aí no caso eu tenho que refazer ele até tirar o 10? Não, não.
Importante é a gente ter média Tipo, 6, tá? A pior nota da semana eu tiro da média da semana. Então, isso que vocês estão vendo na tela aí, tipo esse A1 é a média da semana 1, tá? Das 6 atividades. Então, eu vou tirar a nota mais baixa. Aí você vê aí que, se quiser refazer, tá? Eu vou estar lançando lá no Swap essas notas. Aí você vê, eita, essa semana ficou fraca aí. Pode voltar e refazer. Aí eu atualizo depois, tá? Quando se certo. E precisar também, melhorar, tá? como eu Então, errei, como eu errei três, eu não consegui saber quais eram. Aí, no caso, para mim saber quais são, eu tenho que refazer até tirar o 10, né? tu tem que refazer, não vou dizer. Você até vê É. ali, na hora que você vê a nota, você vê qual que você errou, tá? É? Aqui aparece lá 0 de 1 ponto, né? Aqui aparece 0/1, essa foi a que você errou, né? Só não dá para Ah, ver o gabarito, aí você pode refazer. E ela embaralha também, na segunda vez ela embaralha as questões, tá? tá bem, Não obrigada. tem problema, tá? Então, gente, Professor, esse. Oi, pode falar, João. no caso, em semana um é para a gente responder todos essa semana e na semana o senhor vai colocar mais atividades como essa, né? Porque eu vi aqui que são várias. Isso. São Vou botar, 6. mas elas ficam abertas, tá? Se você. Mas não é bom vocês deixar acumular, né? Elas vão Certo. ficar abertas até o final da disciplina, tá? Até o final do semestre, Tá bom. tá? Obrigado aí. Inclusive, João, aqui para todos também, assim, a gente não vai ter prova de recuperação. A recuperação vai ser você fazer aquelas tarefas que você não fez ou que tirou nota baixa, tá? Então elas vão ficar abertas ali. Se você ficar lá na prova final, é refazer essas tarefas que ficaram para trás, tá? Então procure aí não deixar muito acumular, né? Cada aula nossa ali, cada tarefa dessa tem um videozinho, uma aula gravada. Mas aqui na nossa aula ao vivo a gente vai rever isso, né? Não vou ver com toda a profundidade, porque é pouco tempo aqui da aula ao vivo, né? Mas a gente faz uma revisão, tá? Dos conteúdos da semana. Então, o que é esse M1 aí? É o módulo 1, tá? É a etapa 1 do currículo. Seria como se fosse o primeiro bimestre, né? Então, vai ser as 2 primeiras semanas, já dá a nota do primeiro bimestre, né? E o M2 é a nota do segundo bimestre, ou da etapa 2 aí, né? Seria o equivalente ao segundo bimestre. Claro que não vai durar 2 meses, porque a gente compactou a disciplina, né? Foi feito esse sistema de módulos aí, para vocês não estar vendo todas as disciplinas ao mesmo tempo, né? E conseguir acompanhar aí no remoto, né? No ensino remoto. Certo? E aí, no segundo momento ali, segundo bimestre, aí a semana 3, semana 4, semana 5. A média aritmética simples, cada semana a gente tira a nota mais baixa da parada ali, tá? E vocês repetindo a nota, vale sempre a nota mais alta de cada atividade, tá? Aí no formulário. Aí vocês vão me avisando se tiver dificuldade, se tiver algum formulário desse travado, tá? Às vezes eu mando um joguinho para vocês verem ali, se distrair um pouquinho ali, um joguinho técnico aqui sobre a disciplina, tá? Mas no geral vai ser isso, tá? Aula ao vivo, aula gravada, formulário do Google, né? Para resolução ali. Às vezes eu peço para vocês lerem um pedaço de uma norma, um trecho da lei ali e tal, da NR, alguma coisa assim, para poder responder, tá? A atividade ali, tá? Ok, então é isso, né? Lembrando que é N-1, a gente tira a nota mais baixa de cada semana. Deixa eu fechar aqui e vamos abrir a segunda apresentação. Tudo bem aí? Estão antenados? Vou salvar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Todo mundo já viu ali o link de chamada, né? Aqui, vou botar de novo. Quem entrou atrasado aí. Aqui no chat, tá? A gente pode ir interagindo aqui por voz, né? Ou ali no chat também, tá? Eu consigo ver o chat aqui apresentando para vocês mas quem quiser interromper pode levantar a mão. A Dandara deixou até a mão levantada aí, se quiser falar de novo. Ou simplesmente abrir o microfone, tá? Não tem problema não, tá? Se alguém quiser abrir a câmera na hora de falar também, tá? Se quiser também, não precisa, ou seja, são maiores de idade, né? No integrado a gente não deixa abrir a câmera, porque pode algum colega ali pegar e ficar fazendo meme da imagem, né? Gravar a tela, sei lá. E aí, como é menor de idade, né? A gente não tem esse cuidado aí com a imagem, né?
E às vezes a gente também se distrai aí, né, dá um bocejo e alguma coisa aí tá com a câmera aberta, é meio complicado. E também porque fica mais lento, né, a transmissão aqui, se todo mundo ficar com a câmera aberta. Tá, deixa eu abrir o outro slide, apresentar. Então vamos fazer o que a pedagogia chama de sensibilização e mobilização, tá? No início das aulas, a gente coloca os motivos, né, do porquê que a gente vai aprender isso. É muito comum, né, a gente ficar questionando por que eu tenho que aprender isso, professor, né? Acontece isso, né? E será que isso tem aplicação imediata? Aqui. Mas acredite, tá, gente? Tudo que for visto aqui para vocês, que a gente vai estar passando para vocês, tem a ver com o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho, tá? A maioria dos professores de vocês já lutou na guerra que a gente está treinando vocês para enfrentar, tá? A gente já trabalhou como profissional mesmo, não começou a nossa vida como professor, tá? Então, destacar aí o professor Pedro, professor Kleber, né? O professor Kleber fez aí o PCMAT das pirâmides do Egito, né? Muito antigo ele. O professor Carlos Pereira, aí, que também trabalha na fiscalização, aí, na auditoria, né? Da Superintendência do Trabalho e Emprego. Então, a gente conhece o mercado, né? Acompanha aí, sabe o que vocês têm que também estar antenados, né? Então, tudo que a gente for vendo aqui, acredite, vai ser útil para vocês. Depois vocês vão me encontrar mais para frente, vão dizer, professor, era bem como o senhor dizia, olha lá, tal, né? Ocorre, tá? Não é um poder profético do professor, não, é porque a gente conhece o mercado, tá? E outra coisa para alertar vocês estão se formando, né? É que a turma de vocês é um patrimônio pessoal de vocês, tá? Vocês têm que também ter uma boa impressão com a turma aí, porque um convida o outro, quando surge um emprego, quando surge uma oportunidade, né? Até quando surge dúvida, né? A gente recorrer aos colegas de profissão da nossa turma, ajuda muito, né? E também os professores vão estar aí também à disposição aí para as dúvidas de vocês. Algumas vezes a gente está angustiado, né? Que o técnico de segurança é um ser solitário na empresa, né? Apesar da gente entrar em todos os setores da empresa, a gente não tem muitos caras iguais com a mesma profissão nossa na empresa, né? Então, acaba sendo solitário. É importante a gente estar falando com colegas de profissão de outras empresas e da escola também. Tá, então, para motivar aqui essa disciplina, eu vou falar sobre os grandes incêndios no Brasil, e o maior incêndio do Brasil foi no Grand Circus norte-americano, né? O grande incêndio em 1961. Nessa época o Brasil estava aí se industrializando, né? Depois da década de 50, a gente tinha o pós-guerra, né? E começaram a vir grandes empresas para o Brasil, então o Brasil começou a ficar mais urbano, né? As cidades começaram a se desenvolver mais e verticalizar também, né? E foi nessa época aí que começou a vir a segurança do trabalho também para o Brasil, tá? As grandes empresas, né? As multinacionais trouxeram no seu sistema de trabalho a nossa profissão, né, que se chamava supervisor de segurança do trabalho. E esse supervisor virou o técnico de segurança do trabalho mais para frente, né. Por isso que muitas vezes a gente vê conteúdos de segurança do trabalho assim aplicado à fábrica, né, chão de fábrica, não sei o quê. Mas a segurança do trabalho está onde tiver trabalho, né, no setor de serviço, na indústria, na agricultura, comércio, né, na área da saúde. Então, e esse incêndio foi num circo aqui, esse circo grande, ele contratava pessoal local para montar a estrutura do circo, e um desses trabalhadores aí saiu revoltado, porque foi demitido lá, e saiu brigado, não se sabe bem porquê, e ele resolveu tocar fogo no circo, né, existe essa expressão aí, que a pessoa quer ver o circo pegar fogo. E ele reuniu uns amigos, comprou uns galões de gasolina no dia do primeiro show da inauguração do circo, espalharam gasolina na lona e atearam fogo no circo, né? E aí morreram 500 pessoas, a grande maioria crianças. Essas cenas deploráveis aí, ó, muita gente intoxicada por fumaça, né? Aí depois houve o primeiro incêndio vertical do Brasil, nessa época, aqui em 1972,
lá no lugar de onde eu vim, lá de Florianópolis, o prédio mais alto da cidade tinha 4 pavimentos, 3 ou 4 pavimentos. São Paulo já tinha grandes edifícios, né? É a maior capital, né? Capital de negócios do Brasil aí. E aí pegou fogo aqui no Andraus, no ano que eu nasci, em 1972, 49 anos atrás aí. Morreram 16 pessoas, já foi um troço que alarmou o Brasil todo, né? Apesar de hoje a gente ver assim na televisão que morreram 1.000, 2.000 pessoas aí, né? 1.900 pessoas. Né? A gente se alarma mais quando é uma coisa assim, caiu um avião, morreu 200 pessoas, a gente diz, meu Deus, está acabando o mundo, né? E esse aí chocou bastante como uma queda de avião, porque as pessoas ficaram encurraladas, né? Dali para frente todo mundo começou a ficar com medo de morar, ou de trabalhar em prédios assim, né? Em edificações verticais. E um pouquinho mais para frente, aqui a cena das labaredas, né? E 2 anos depois, em 1974, o edifício Joelma, esse aqui vocês conseguem encontrar na internet, aí vídeos, né, no YouTube, incêndio no Joelma, 187 mortos, né, tinha essas cenas assim, as pessoas pulando, né, o helicóptero tentando resgatar as pessoas no topo, muitas pessoas morreram assim, intoxicadas, ó, não tão queimadas, né, morreram, principalmente a gente morre no incêndio vítima da fumaça, tá? Aí tem um vídeo aí, tem umas pessoas que se salvaram escalando ali as lajes, ó, pulando, né? Pulando na laje, né? Depois, em 1976, né, essa década de 70 foi bem tenebrosa aí, as lojas Renner lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 41 mortos aqui, ó, muito material combustível classe A, né, tecido. A Renner é uma loja de vestuário, principalmente, né? Tem uma aqui no Midway, essas cenas aqui. Mais recentemente, aqui em 2013, a Boate Kiss, né, impressionou porque morreram 242 jovens aí da idade de vocês, idade universitária, e uma coisa de 1.000 pessoas, e as pessoas não conseguiram sair, né, porque a gente vai estudar isso aí nas rotas de fuga, né, só uma saída, então você entra 1.000 pessoas gradualmente, mas para sair todo mundo ao mesmo tempo não consegue sair ninguém. E aí morreram intoxicados pela fumaça, essa cena aqui, as pessoas tentando quebrar as paredes para entrar ar, né? E eu vi uma entrevista do bombeiro dizendo que impressionou muito ele entrar, a hora que ele entrou, de ver os celulares no chão tocando, né? Assim, mãe chamando, e a juventude morta ali, intoxicada pela fumaça. Esse aqui, em 2018, foi um edifício da Polícia Federal, um edifício abandonado da Polícia Federal, em São Paulo. Ele implodiu com a chama, né? Tinha muito material, o pessoal ocupou lá, né, para usar como residência, muito compensado, esses madeirites de obra, né, para fazer as divisórias. Esse prédio implodiu. 44 desaparecidos aí, né, encontraram os cadáveres, assim, desintegrou mesmo. Tem um vídeo aqui que mostra essa parte aí, vocês podem achar na internet. Mais recentemente, agora, 2019, o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, né, morreram lá 10 meninos aí do juvenil, ficam alojados no clube, né, um problema elétrico aqui no ar-condicionado, acabou incendiando lá, encurralando os meninos e matando. Então, para vocês verem que já me chamaram de profeta do apocalipse, né, porque eu estou sempre prevendo desgraça, mas não é isso, é que na nossa profissão a gente vê muita desgraça, né, acontecer, né, então a gente não quer que aconteça para depois ter que estar fazendo relatório explicando por que aconteceu, né. A gente trabalha com prevenção, né? A nossa palavra-chave aí é a prevenção. Antecipar esses problemas, né? Para evitar o acidente, a doença do trabalho. Não precisa ser neurótico, né? Mas assim, depois dessa disciplina aqui, vocês não vão ser mais os mesmos, não. Vocês vão entrar num shopping e vão começar a ver onde é que estão os extintores. Vocês vão numa boate, agora não pode, né? Por causa da aglomeração. Mas vão querer saber por onde é que sai, onde é que tem luz de emergência. E a gente fica mesmo assim por força da profissão, não é neurose nem nada, não é transtorno obsessivo, compulsivo nem nada, mas é da nossa profissão, né, verificar aquela coisa da inspeção de segurança, né, comparar o real com o padrão, e aí se está fora do padrão a gente recomendar a adequação, né.
A Stephanie está dizendo ali no chat, né? Misericórdia, né? Eu tive dois incêndios na minha carreira, tá? Um deles não morreu ninguém, graças a Deus, né? Mas poderia ter morrido, né? Assim, um deles foi num prédio da universidade, dois foram no prédio da Universidade Federal lá de Santa Catarina, e na verdade foram três. Um foi um princípio de incêndio, que a pessoa que a gente tinha treinado lá apagou com o extintor de incêndio, foi na biblioteca. O outro foi um prédio da engenharia civil, ironicamente, onde se ensina a fazer prédios, né? E teve um incêndio criminoso também no prédio da editora. Alguém, no horário de almoço lá, jogou um fósforo, alguma coisa lá, e o bombeiro, quando investigou, chegou à conclusão que foi criminoso. Tá? Sim, teve um também no hospital universitário, que também apagou com extintor, no princípio de incêndio, no laboratório de análises clínicas do hospital universitário lá em Santa Catarina. Aqui, quando trabalhei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente teve também um princípio de incêndio na Expotec, ali na feira, né, Cientec, e a gente tinha treinado uma brigada de incêndio, eles apagaram já um incêndio no ar-condicionado, e deram o combate ali e resolveu, tá? Então, assim, você que é técnico de segurança, né, não sei se vocês vão sofrer o que eu sofri no início da carreira, né, eu tinha medo de tirar férias, né, que achava que ia pegar fogo na empresa, e você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, você não consegue ficar cuidando, sendo anjo da guarda da sua empresa, dos funcionários que trabalham na sua empresa, né. Então, você tem que formar aliados, né, formar uma CIPA, formar a brigada de incêndio, formar prevencionistas, e esses caras vão estar onde o acidente acontece, né, onde o incêndio inicia, e aí vão dar a resposta, tá? Incêndio é igual ao estagiário, né, se você não matar pequeno, ele já começa a mandar em você, né, vira gerente, né. A gente não vai matar o estagiário, claro, né, mas o incêndio sim, né, a gente tem os 6 primeiros minutos aí, são cruciais para a gente não deixar o incêndio crescer, né, matar ele pequeno. E o ideal é matar antes mesmo dele iniciar, com a prevenção mesmo, com inspeções, com manutenção, né, da infraestrutura aí da empresa. Então, vamos ver aqui, estão vendo, deixa eu apresentar a prevenção de incêndio agora, o fundamento do fogo, apresentar uma janela, os fundamentos do fogo, vai aparecer já já, enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui. Importante, professor, beber água para não perder a voz. Não vou usar aqui uma frase feita, nem nada, o incêndio ocorre onde a prevenção falha, porque isso é bobagem, isso aí é redundância, né? É claro que se ocorreu um incêndio, houve alguma falha, né? E nem sempre essa falha está na visão do técnico de segurança, né? Porque não é só o técnico de segurança que é responsável por tudo, né? A gente tem que ter uma infraestrutura adequada na nossa empresa, principalmente a parte elétrica, né? Parte de armazenamento de materiais, né, e prédio bem projetado também, claro. Então, falando de lei, a gente tem aqui as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, não são leis, mas elas são citadas em leis, tá? A norma 23, que antigamente era bem grande, agora ela tem só uma página, basicamente ela diz que as empresas têm que ter pessoal treinado, que tem que ter saídas de emergência em número suficiente, que tem que ter equipamentos, e que tem que seguir normas regulamentares brasileiras, que são as normas da ABNT. Lembrando que as NRs servem aí de referencial para a gente, né, profissional, mas ela é feita basicamente para o fiscal do trabalho, né, para o fiscal verificar o que está errado e dar multa, né. Mas já é também um bom ponto de partida para a gente estar promovendo a segurança, né, e a saúde das pessoas. E temos essas normas locais, principalmente a do bombeiro. A norma do bombeiro ela é do Estado, né? Então, Paraíba tem uma norma, Rio Grande do Norte tem outra, e todas elas são copiadas na norma de São Paulo, tá? A gente só faz aqui alterações, porque algumas condições que existem lá em São Paulo não tem aqui, né? E a prefeitura, normalmente as prefeituras, elas exigem, para emitir o alvará de ocupação, exigem a aprovação no Corpo de Bombeiros, né?
Então, imagine aí que você vai construir um prédio para poder vender os apartamentos. Então, eu só consigo fracionar a escritura pública no cartório de registro de imóveis se eu tiver esse habite da prefeitura, né? Essa autorização de ocupação do prédio, né? E claro, a prefeitura vai exigir a vistoria do bombeiro, corpo de bombeiros, né? Então, tem uma equipe lá no corpo de bombeiros, que é o CERTEM, o Centro Técnico de Engenharia lá, que vai estar avaliando os projetos e aprovando os projetos, e depois vistoriando o prédio, para ver se o prédio foi feito de acordo com o projeto de incêndio, né? E aí emite um certificado de vistoria que vai servir para, que a gente acaba chamando de habite-se, né? Mas vai servir para a prefeitura emitir o alvará de ocupação, que é o habite-se, o verdadeiro habite-se, né? Pode ser habitado esse prédio aqui, né? E, é claro, eu vou ter fiscalização sobre isso, né? Quem fiscaliza basicamente é a Superintendência do Trabalho e do Emprego, o auditor fiscal do trabalho, né? Quando morre alguém, a Polícia Civil faz a inspeção, faz a investigação. Quando é um incêndio em uma área federal, como o Instituto Federal, aí a Universidade Federal, a Receita Federal, o INSS, aí a Polícia Federal faz a investigação do incêndio. E também as seguradoras nos fiscalizam. Quando a gente faz um seguro de incêndio, para a gente ter desconto nesse seguro, a seguradora nos vistoria, nos fiscaliza, né? E, claro, o corpo de bombeiros, né? Quando esse incêndio gera um acidente de trabalho, uma lesão, né, em alguém, e se faz uma ação judicial, o juiz vai designar um perito para investigar a causa do incêndio, se a empresa tem culpa nesse incêndio, para poder pagar a indenização para o acidentado, tá? E esse perito judicial, nesse caso do incêndio, aí, normalmente é um engenheiro de segurança, tá? Pode ser um médico também, mas nesses casos, normalmente o juiz designa um engenheiro, né? Tá, então vamos lá agora entender o que é o fogo, como é que a gente faz fogo, como é que a gente apaga, né? Principalmente como é que a gente evita que ele apareça, né, aqui na nossa empresa. O fogo, gente, não é um negócio primitivo, tá? A gente ainda usa fogo, vocês usaram fogo hoje, tá? Para fritar um ovo, para fazer café, para se deslocar em algum veículo automotor, né, no ônibus aí, no veículo passageiros particular, né, no Uber, se usa o fogo, tá? A gente pode usar o fogo também para refinar o aço, a gente usa o fogo também para gerar eletricidade, até para fazer frio, né, para o ar-condicionado funcionar, aí você pode obter essa energia elétrica com a combustão, tá? Então não é uma coisa que a gente já não usa mais ele nesse estado primitivo, né, não sei que for fazer ali um churrasco, né, mas ele está aí para a gente, né, e claro que o fogo foi um avanço grande na humanidade, para a humanidade, porque com o fogo, né, sempre o cara que domina o fogo é um cara importante, tá? A pessoa quer até casar com ele, né, porque vê que ele domina o fogo, né? E veja que a instituição que mais é confiável, né, pela população é sempre o Corpo de Bombeiros, né? Quando se faz uma... Só um momento. Foi. Meu filho pedindo uma coisa aqui, só desculpem. Então, dominar o fogo é uma coisa importante desde os primórdios, né? Quando a gente aprendeu a transportar o fogo, depois quando a gente aprendeu a fazer o fogo, e não ficar esperando que a natureza nos forneça o fogo, foi um grande avanço, né? Você consegue, com o fogo você consegue ter luz, você consegue ter calor, com o fogo você consegue cozinhar alimentos, com o fogo você consegue queimar cerâmica, consegue moldar metais, né? Consegue ter um pouco mais de luz para poder contar as histórias, né? Passar o conhecimento para os seus descendentes, consegue fazer armas, consegue espantar muriçoca, espantar animais ferozes, né? E, então é um grande avanço, né? Se atribui ao fogo a coisa divina, né? Mas hoje a gente sabe que o fogo é uma reação química, tá? E também se dizia que o fogo era um dos elementos da natureza, né? A água, a terra, a ar e o fogo, né? Nenhum desses elementos é um elemento, né? A água é H2O, né? Então, dois elementos. A terra é óxido de silício, basicamente, né? Também matéria orgânica, também não é um elemento só. O ar também não é um elemento, oxigênio e
Estou vendo aqui, ó, deixa eu liberar o link de chamada, só um pouquinho, que às vezes você entra com a conta do Google, né, do Gmail, já vou alterar. Só para concluir o raciocínio aqui, o ar também, né, são dois elementos, e o fogo não é nenhum elemento, composto de elementos, o fogo é uma reação química, tá? A gente vai estar estudando aqui embaixo tem uma bem simplesinha, do gás natural, né, o CH4, que é o metano, ele reagindo aqui, formando a fumaça, né, e o vapor d'água. Tá, deixa eu liberar aqui só um momento, para eu achar aqui liberar o nosso formulário. Tem quem entra com o Gmail não consegue responder a chamada. Deixa eu só resolver isso aqui, um minuto. Mudar a configuração ali para responder aqui. Vocês poderem abrir. Como ele é feito aqui direto pela conta institucional, acaba que se você não entrar com a sua conta, mas eu vou liberar, não entrar com a sua conta escolar, arroba escolar não consegue. Só um momento. Já libero aqui. Então, falando sobre o fogo, né, claro que a gente não quer que ele volte, né, para o sistema primitivo, né, para a maneira primitiva dele, porque a gente morre, claro, né. Estou achando aqui o formulário. Pronto, na hora do intervalo eu conserto isso aqui, só para a gente não perder o raciocínio, tá? Aqui, ó, na hora do intervalo, daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, a gente faz um intervalo. E aí eu conserto esse formulário de presença. Ó, a gente pode ir no dicionário ver o que é o fogo, né? Pode ir também em algum livro de química, mas existiam uns conceitos normatizados, padronizados aí por normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, lá da norma dos americanos, lá da NFPA, lá, National Fire Protection Association, né? Associação norte-americana de prevenção de incêndio, né? Então coloca essa coisa aqui, a emissão de calor e luz, né, aqui no Brasil, os americanos também, fica nessa coisa de calor e luz, a gente copiou deles, na verdade, né, aqui o pessoal da Europa já coloca essa coisa da fumaça, né, tem emissão de fumaça. Então é uma reação química exotérmica, né, o principal produto é o calor mesmo, mas a gente também tem outros subprodutos, como a luz, como o ruído, como a fuligem, né? As cinzas. É uma reação bem especial, né? E para existir fogo, eu preciso de 3 componentes, que é o famoso, né, triângulo do fogo, e da força delta aqui, né? Tem muitos logotipos de bombeiros aí que tem um triângulo, né? Então, são 2 componentes químicos, o comburente e o combustível, da onde eu vou tirar a energia química, né, que vai liberar, principalmente aí o calor. Tá? A gente pode citar alguns comburentes aqui, como o cloro, como o enxofre, né, o principal é o oxigênio. Alguns combustíveis aí, como a gasolina, muito famosa, né. Não sei se vocês sabem a história da gasolina, né, os primeiros automóveis, gente, eles eram a álcool. Se eu não me engano, metanol. E aí o magnata do petróleo chamou o Henry Ford e pediu para ele fazer um motor que queimasse um resíduo lá chamado nafta, que era um resíduo que ele jogava fora quando refinava o querosene. E na época o produto principal era o querosene. E aí o Ford desenvolveu um motor de 4 tempos aí para gasolina, né, para queimar essa nafta que é a gasolina, que é uma borra do petróleo, né, a coisa menos nobre do petróleo é a gasolina, né? Que é o principal produto, né, um dos produtos aí vendidos, né. Mas assim, se eu juntar comburente e combustível, por exemplo, aqui na minha sala agora, eu tenho uma mesa de plástico, que é combustível, e tenho oxigênio, que é um comburente, mas não inicia um fogo aqui, né, porque eu preciso de outra parte, que nos livros vocês vão encontrar como calor, mas aqui na aula do professor Ricardo a gente coloca como energia de ativação.
Tá? Então, professor, essa energia não é sempre o calor? Não, tá? Eu posso ativar o fogo através de pressão, por exemplo. Um motor de óleo diesel, ele não tem fagulha para iniciar o fogo ali da combustão. Você pressiona o diesel e esse aumento de pressão faz com que a mistura de combustível com comburente exploda, né, queime. Então, essa energia de ativação pode ser ultrassom, pode ser laser, pode ser atrito, pode ser pressão, tá? E pode ser uma fagulha também, uma centelha. Juntou isso tudo aí, eu tenho fogo. E aqui, claro, a reação é exotérmica, eu vou gerar calor, né? O fogo, e se eu tiver iniciar essa reação numa temperatura adequada, ela se autossustenta. Enquanto, claro, existir o combustível, né? Ou enquanto existir o comburente. Tá? É possível também você retirar uma parte desse triângulo, ou retirar também a energia, e poder quebrar esse ciclo aí, apagar esse fogo. Tá? Então, a gente diz que incêndio tudo é 3, né? Então, a santíssima trindade aí do incêndio, né? Você lembra do chuchu, né? Que tem vitamina A, B e C, né? Água, bagaço e casca, né? 3 coisas, né? Não tem nada no chuchu. Você fazer uma sopa de chuchu, basicamente, é água com água, né? E aqui a gente vai ver. Só que para apagar o fogo eu tenho 4 maneiras, né? O abafamento, o isolamento, e o resfriamento, e mais uma quarta maneira que é a inibição, é o quebrar a reação química. A gente vai ver mais para frente, né? Aqui está um motor de combustão, né? Tocado a fogo, motor de fusca, de bug. E nos livros vocês vão encontrar também esse cara aqui, o tetraedro do fogo, que é uma pirâmide de base triangular, para dizer que não são só 3 componentes, mas sim 4, que um deles é a reação química, né? Mas a reação química é o próprio fogo. Tá? Então, mas por que tem essa teoria aí? Por aí, para explicar as 4 maneiras de apagar. Eu posso retirar o combustível, eu apago. Posso retirar o comburente, também apago. Posso retirar a energia, no caso ali o calor, também apago. E posso quebrar a reação química, também apago. Tá? Então, esse tetraedro do fogo serve para a gente entender como é que funciona o extintor de pó químico, né? Ele quebra a reação química. A famosa inibição, né? Então, vamos começar falando dos combustíveis. Na real, vamos parar aqui para a gente fazer um intervalo. São 4h19, 44 aqui no reloginho do meu computador. Vou botar a lista de chamada de novo. Vocês têm alguma dúvida nesse primeiro momento aqui? Vamos fazer 15 minutos. Intervalo, 15 minutos. Voltamos às 20 horas, tá? E depois a gente faz mais um tempo de 45 minutos. Certo? Vou fechar aqui, vou parar a gravação e fechar o meu áudio e o meu vídeo, mas eu estou por aqui, tá? Qualquer coisa, vocês me chamem no chat e eu chamo vocês no áudio daqui a pouquinho, tá? Daqui a 15